Olá, minhas queridas, mais uma vez estamos de volta, aqui com esse grupo maravilhoso de mulheres extraordinárias, de mulheres ousadas. Nós agradecemos a Deus por cada uma de vocês, pela vida de cada uma de vocês, Nós tivemos aí, nós vivenciando no mês de fevereiro, que é a segunda série desse ano de 2021, é um tema que o Senhor nos deu a direção para trabalharmos, estamos trabalhando o cuidado, os cuidados que nós, mulheres da atualidade, temos que ter, nas sutilezas, nas tentações em diversas áreas das nossas vidas. Eu quero já agradecer a Deus, amadas, pela vida de cada mulher que já se dedicou na produção dos vídeos, que deixou Deus usá-las, para derramar um pouquinho do amor de Deus, da orientação de Deus, para que nós possamos ser cada vez mais mulheres graciosas, mulheres virtuosas, mulheres direcionadas pela palavra de Deus. E a série que está se encerrando hoje, de vídeos e estudos, ela nos alerta com relação às tentações da atualidade e os desafios que a mulher da atualidade enfrenta, a mulher cristã enfrenta, para viver e sobreviver esses tempos difíceis sem negociar o seu caráter, sem negociar a sua fé, sem se deixar corromper nas pequenas coisas, Porque Deus não tem por inocente, para Deus não tem pecadinho e pecadão. E essa série veio para nos alertar, em algumas áreas. E um dos primeiros estudos que nós vimos nessa série foi que, para que a gente possa vencer as tentações, a primeira coisa que nós devemos ter cuidado é o cuidado de não deixar Deus em segundo plano, colocar Deus, amar Deus acima de todas as coisas. E ali passamos também, pelos cuidados nas redes sociais, muito bem apresentada pela irmã que gentilmente se colocou à disposição para falar dessa temática. Amados, as redes sociais é um local onde o inimigo tem colocado muitas iscas, trabalhado o orgulho, trabalhado a exposição desnecessária, e as nossas mulheres, muitas, não têm vigiado e têm deixado Satanás trabalhar nessas áreas da sua vida. Então temos que ter muito cuidado com as nossas redes sociais, a nossa postura ali. Nós temos que ter também cuidado com o que tem nos influenciado. São as mulheres das novelas, são os filmes, são as pessoas, os youtubers famosas, aquelas mulheres, mas que não têm o caráter de Cristo e que acabam nos influenciando para tomarmos decisões sobre a nossa vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus está nos direcionando. Outra tentação também é o desafio da mulher moderna hoje, como cuidar do seu lar, sem tornar isso o seu lar o primeiro lugar antes de Deus, ou negligenciar, porque são duas coisas que os dois extremos nos levam para diferente daquilo que Deus tem para nós, Tanto o colocar a sua casa, a arrumação da sua casa acima de todas as coisas, de maneira que você não ame a sua família, não respeite a sua família, vive estressada e colocando a sua casa em primeiro lugar e não Deus, ou então negligenciando esse cuidado. Então são duas áreas que a gente tem que ter cuidado, e ali nós vimos para trabalharmos o equilíbrio, o que a palavra de Deus vem nos ensinar, Então foram uma série de palavras extraordinárias que nos direcionaram para termos cuidado com as tentações em determinadas áreas. É claro que poderíamos falar um ano inteiro sobre os cuidados que nós devemos ter, mas um pouquinho daquilo que Deus nos direcionou para que a gente pudesse estar trabalhando. E encerrando essa série, nós vamos falar um pouquinho hoje, na verdade nós já vimos, nós vamos falar um pouquinho hoje como que deve ser o namoro. Na verdade, a grande maioria, eu sei, das mulheres que estão nesse grupo já estão casadas, são mulheres casadas, e tudo, mas vocês têm filhas, têm filhos jovens, e nós como mulheres que orientamos os nossos filhos, como mães que orientamos os nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes, para esse momento de escolha, Aqui também no grupo nós temos mulheres que são separadas, viúvas, divorciadas, e às vezes está em busca de um novo relacionamento. Então nós vamos pensar um pouquinho no cuidado que nós como mulheres cristãs devemos ter nesse momento de escolha, de definição dessa pessoa, desse companheiro, Quando nós estamos em busca de um parceiro, quais os cuidados, uma pessoa para nos unir, nós temos que ter o cuidado, com quem que a gente vai,
Quem será essa pessoa? Que tipo de pessoa é o que Deus nos orienta e como a Bíblia nos orienta com relação a como escolher e quem nós devemos nos unir? Lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15 tem assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça ou a maldade, ou a comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Aqui é a chave de tudo. Unir-se a um jugo desigual quer dizer unir-se com uma pessoa que não tem a mesma direção, que não está caminhando na mesma direção. E isso, às vezes a gente pensa, mas o rapaz é crente, é de dentro da igreja, eu estou escolhendo de dentro da igreja. Mas nem sempre, amadas, dependendo do propósito para o qual Deus te criou, Deus te chamou, do envolvimento que você tem, do compromisso que você tem com a palavra de Deus. Se você se une com uma pessoa só frequentadora da igreja, você pode também enfrentar grandes problemas no relacionamento futuro, né? Se unindo a uma pessoa que não tem uma visão como a que você tem com relação ao reino de Deus. Então temos que ter muito cuidado e muita sabedoria. E esse estudo de hoje, ele vem nos orientar os cuidados que nós devemos ter, quais as tentações nessa fase do namoro, antes de nos unirmos, antes de nos casarmos, né, que a mulher cristã dos dias atuais enfrenta. Uma das primeiras coisas que nos orientam para que a gente faça uma boa escolha, é nós perguntarmos e verificarmos, né, e verificarmos se essa pessoa, se ela tem o mesmo nível de espiritualidade. O nosso espiritual tem que estar em primeiro lugar. Às vezes, a gente, por causa da carência, do dia a dia, leva aquela fé distante, fria com Deus, e escolher um parceiro, uma pessoa, um relacionamento, entrar num relacionamento com o seu espiritual fragilizado, distante de Deus, é um risco muito grande. Sabe por quê, amados? Porque nós vamos ver, para escolhermos bem, nós devemos estar com o nosso espiritual fortalecido, Deus em primeiro lugar na nossa vida, para não fazermos escolhas erradas. Outra coisa que nós devemos ter cuidado é com a nossa vontade. A nossa vontade tem que estar sendo direcionada pelo Espírito de Deus, né? A nossa vontade tem que estar alinhada com o que a Bíblia diz que nós devemos ter. E também o corpo, o nosso corpo, ele tem que estar voltado em obediência para as coisas que Deus nos ensina. Porque o contrário disso, se nós estamos longe de Deus, frios na casa de Deus, então nós vamos fazer escolhas erradas, nós não vamos submeter essa pessoa com quem nós estamos estabelecendo um relacionamento para saber se essa é a pessoa certa que vem da parte de Deus, né? E aí a nossa vontade, pelo fato de nós estarmos longe de Deus, a nossa vontade, o nosso emocional vai estar todo desgovernado. E aí nós vamos cometer imprudências durante esse namoro. Nós vamos fazer aquilo que nós não devemos como mulheres cristãs durante o namoro, né? E o corpo de uma pessoa que está longe de Deus, ele está mais voltado para a sensualidade, ele está mais voltado, né, para o carnal. Então há a possibilidade de ela ter um relacionamento sexual antes do casamento, né, dela se entregar para esse homem antes de ter uma aliança de casamento com ele, como a Bíblia nos orienta, é muito grande. Então tudo começa ali em estarmos com a nossa vida totalmente no altar de Deus, deixando as nossas vontades e o nosso corpo submetido às vontades de Deus, porque aí nós não vamos agir por impulso. O Senhor é quem vai estar governando a nossa mente, as nossas emoções. Nós precisamos também refletir um pouquinho sobre os requisitos, né, para se começar um namoro. Quais os requisitos que a gente precisa procurar em uma pessoa para que a gente tenha um namoro saudável, como a palavra de Deus nos proporciona? A primeira coisa, eu me lembro que quando eu era solteira, jovem, lá com meus 20 anos, 16 anos, 17 anos, quando a gente começa a olhar e a pensar nisso, uma das coisas que mais me preocupava, eu não olhava para um homem não crente pensando na possibilidade de um relacionamento. Era como se fossem mulheres para mim, aqueles homens do mundo. Quantas vezes Deus orientou, lá na palavra a gente vê o povo de Israel para não se unir ao povo das terras estranhas ali que adoravam ídolos.
para não se unir num jugo desigual com pessoas que não servem o mesmo Deus e que não têm o mesmo propósito. Então, uma primeira coisa, você, mulher cristã, seja você buscando o primeiro relacionamento ou já tendo buscando um segundo relacionamento, a primeira coisa, amadas, que nós devemos procurar é se esse homem já aceitou Jesus, ou se essa mulher já aceitou Jesus, já tem uma aliança com Deus, se ele serve o mesmo Deus, se ele se prostra diante do mesmo Deus, se esse homem tem a mesma fé, né? Outra coisa é a maturidade espiritual. Para nós entrarmos em um relacionamento é muito importante que nós tenhamos uma maturidade espiritual. E esse companheiro a qual nós buscamos também precisa ter. Às vezes uma pessoa, uma mulher, uma jovem que já está há muitos anos, tem maturidade espiritual, entra num relacionamento com um recém-convertido. E às vezes a fé dele não está estabelecida, às vezes o caminhar, e isso pode criar muitos problemas no futuro desse relacionamento. Então, procurar estar se unindo e buscando para um namoro uma pessoa que tenha maturidade espiritual, né? Aquele compromisso, a maturidade física também, né? Mulheres, meninas muito jovens, hoje o mundo diz que com 12, 13 anos já é para estar começando a namorar. A Bíblia nos orienta ao contrário, né? Temos que ter maturidade, entender o significado, porque nós, mulheres cristãs, diferente das mulheres do mundo, nós não casamos pensando se der certo eu fico, se não der eu separo. Nós jamais podemos nos unir a alguém com esse pensamento. O nosso pensamento é de nos unirmos a uma pessoa para viver com ela até que a morte nos separe. Então isso é muito sério, é para uma vida toda. Então tem que ser escolhido com maturidade, com equilíbrio. Essa mulher, ela tem que estar madura, entender o papel dela depois do casamento, né? Então ela tem que estar madura para pensar de entrar no namoro, porque nós não namoramos por namorar. A mulher cristã tem que namorar em busca do parceiro correto para se unir e formar uma família. É assim que Deus nos orienta, né? E também comunhão com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Tem que estar em comunhão com Deus. Tanto o homem como a mulher. A mulher tem que prestar atenção se aquele homem ama Deus de verdade, se ele tem compromisso com a palavra, se ele tem compromisso com os trabalhos da igreja, se ele realmente é um homem fiel para com Deus, se Deus é primeiro lugar na vida dele, ou se ele está colocando você em primeiro lugar, ou se ele tem o trabalho dele em primeiro lugar. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque depois que você está dentro de um relacionamento que não está alinhado com a palavra, o sofrimento é grande, o preço é muito alto. E muitas vezes o preço é uma separação, deixando os seus filhos às vezes vulneráveis, pequenos, sofrendo, né? Não pense egoísta. Quando você pensar num relacionamento, pense que esse companheiro seu, esse rapaz, esse jovem ou esse homem vai ser, né? No caso da mulher que ainda não tem filhos, vai ser o pai dos seus filhos. Então, veja como ele é com criança, se ele deseja ter filhos, né? O que ele pensa sobre filhos, como ele trata a mãe dele. Meninas, prestem atenção. Um homem, um rapaz que não trata bem a sua mãe e o seu pai, não cuida, não se preocupa, dificilmente será um bom esposo, um bom marido, um marido que respeita a mulher. E às vezes a gente não se atenta, olha a beleza, olha que é simpático, que tem uma conversa boa, que até vai todos os trabalhos da igreja, mas vai por ir. Avalie com cuidado, avalie com sabedoria, busca do céu a orientação, a certeza do Espírito de Deus, antes de entregar o seu coração. Isso é antes, amada, de entregar o coração. Porque depois que a gente está apaixonada, depois que a gente já está gostando, depois que a gente já quer, é muito mais difícil. Então analise, como a gente viu lá no início, tenha Deus em primeiro lugar, submeta a Deus. Se Deus disser para você não no seu coração, não entre, porque se você teimar, você vai pagar um preço altíssimo no mundo, em que separação é a coisa mais normal do mundo. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja já vai para um terceiro relacionamento, um segundo relacionamento, trazendo filhos de um primeiro relacionamento. Então, tudo isso porque não vigiou, amados, aqui nessa parte, deixou a carne falar mais alto, estava com a carne muito mais bem alimentada do que o espírito. Tenhamos cuidado e buscamos de Deus a sabedoria. Outra coisa que é muito importante, o rapaz, o homem, é que inicia o relacionamento. Hoje nós vivemos uma modernidade, as mulheres hoje chegam e pedem para namorar com os rapazes, mas a mulher cristã não
pode tirar do homem essa autoridade. É ele que inicia, é ele que lidera, é ele quem te solicita para namorar. Só ora, fala com Deus. Se você está interessada, viu que ele é um bom rapaz, dá a dica, dá a deixa, mas deixe que ele a peça em namoro. Porque se você já entra na frente e você lidera, lá no casamento você vai querer ser o homem da casa, vai roubar a autoridade do seu esposo, e isso é muito perigoso. Você está desalinhada com o que a Bíblia nos ensina, né? Outra coisa, tem que ter a permissão dos seus pais. As jovens, as solteiras, meninas, tenham cuidado. Se o seu pai disse, filha, esse homem não é para você, esse rapaz não, atentem, prestem atenção. É lógico que podem ter casos em específicos, mas muito raro. Os pais só desejam a nossa alegria, a nossa felicidade. Então tenha a aprovação dos seus pais, dos pais do rapaz, porque senão você entra, pensa que se você entrar num relacionamento em que os pais do noivo, do rapaz, não concordam com o relacionamento de vocês, você vai sofrer lá na frente com a sogra ou um sogro que te rejeita, que vai te magoar, que vai rejeitar seus filhos. Olha que coisa, que problemão, que vai só aumentando com o passar do tempo. Então tenha cuidado, tenha sabedoria. O seu pastor também, o seu líder da sua igreja, sentem com ele, apresentem, pastor, estou entrando em relacionamento com essa pessoa, o que o senhor acha? Ore por nós, submeta, tenha o apoio, porque às vezes a gente já está encantado ali com a parte da beleza, né, e tudo, e não conseguimos ver algo que às vezes o nosso pastor, o homem de Deus, o nosso líder espiritual vai visualizar e vai poder nos ajudar a tomar a decisão mais certa, vai nos ajudar a fazer uma escolha correta, uma escolha coerente, não é? A comunicação, a conversa, porque muitas vezes, amada, nós entramos num namoro, o rapaz é de uma outra cidade, você mora em outra, então conversar bem, ou às vezes o rapaz quer vir todo dia na sua casa e os seus pais se incomodam, entre em acordo, tenha cuidado, se tiver que esperar um namorado que vai para outra cidade, seja paciente, seja sábia, e perceba se é confiável, tenha entendimento, busque de Deus a sabedoria e a direção para que vocês não falhem, porque uma vez que se fale e entra num relacionamento com uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, não tem uma vida alinhada com Deus, aí é uma luta, o preço é muito alto, né? Tem que ter cautela no que vestir. Às vezes as mulheres de hoje acabam imitando o mundo na forma de vestir. A moda dita algo e as mulheres cristãs estão querendo seguir essa moda e nem sempre essa moda é apropriada para uma mulher cristã. Vai que você vai sair com uma mini saia, uma saia curtinha ou uma saia que te expõe junto com o seu namorado, vai atiçar, uma coisa que não deve antes do casamento, né? Vai gerar sensualidade desnecessária, né? Um decote muito profundo, uma roupa que vai te expor perante esse seu namorado, durante esse seu relacionamento. Tenha cuidado, seja prudente. Outra coisa que hoje é muito comum, porque na verdade o mundo, amadas, namoram totalmente diferente como que Deus nos orienta, porque as meninas que não têm um relacionamento com Deus, que não estão orientados pela palavra, elas já têm relações sexuais antes com todos os seus namorados, elas ficam sozinhas no apartamento dos seus namorados, às vezes elas moram junto com os seus namorados. E a mulher cristã não pode nada disso, não deve nada disso, porque se fizer está em desobediência ao que a palavra de Deus nos ensina. E pode pagar um preço caríssimo por causa, devido a essas escolhas erradas. Então evitar ficar em ambientes fechados, sozinho com seu namorado durante longos períodos. Tenha cuidado, evite, esteja sempre onde tem outras pessoas, sabe por quê? Porque a tentação não vem. Você tá lá, meu pai saiu, vem aqui, aí senta no sofá, vai namorar, tá só vocês dois, e começa um beijinho aqui, um beijinho ali, e a coisa vai esquentando. Meus amados, cuidado, porque a carne é fraca. A Bíblia já nos diz isso, a carne é fraca, tem que ter cuidado, tem que fugir da tentação, tem que evitar as possibilidades de um avançar desnecessário e errado, né? Carícias erradas, em lugares que não devem ser feitas, antes de um relacionamento de casal, né? De ter uma aliança em casamento. Qual o perigo das carícias impróprias? Carícia em lugares que não deve. Ela mata a espiritualidade desse casal, desses namorados. E eles passam a ser carnal. Lembra que a gente falou lá no início que a primeira coisa é que o espiritual tem que estar em alta.
o emocional tem que estar controlado pelo Espírito de Deus. E aí se começam com essas carícias em lugares impróprios. A primeira coisa que vai fugir, que vai deixar vocês, é a comunhão com Deus. Porque o pecado, o Satanás leva a gente a pecar e depois entra em acusação. E aí a gente já vai deixar, já vai esfriar, né? Pode fazer com que os seus valores, né? Aquilo que você guardou, os seus valores, eles vão nivelar por baixo, né? Vai roubar a sua virtude. Pode fazer com que vocês abaixem o padrão de moralidade. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Pode conduzir a uma depravação e a destituição da sua dignidade do casal. Tem que ter cuidado. Pode causar frustração, porque aí começa ali naquele tal e não pode depois ir até o fim, vai entrar em frustração, tudo isso é ruim, né? Pode conduzir a um relacionamento, a um casamento apressado, porque a coisa tá tão quente que não é esse aqui mesmo e vão casar e entra. E depois chega lá, não olhou tudo aquilo que a gente falou que precisava observar, porque começou carícias que não deviam, carícias em locais inapropriados. É muito sério, amado. Nós temos muitas separações, mesmo dentro da igreja, porque não tem atentado, porque com relação ao que a Bíblia diz de como deve ser o relacionamento, o namoro e os cuidados que uma mulher cristã, que um homem cristão deve ter durante o seu namoro, né? Sem falar no risco de que, se for até o fim, vão ter relações sexuais, contrair uma doença, né? E o desrespeito mútuo. Tudo isso são coisas que podem acontecer simplesmente pelo fato de você ter mantido carícias inapropriadas para um relacionamento de namoro, que são guardadas e reservadas lá para depois do casamento. Depois que você casar, que você tem certeza que esse homem é seu, aí, minhas amadas, né? É o deleite que Deus permite, que Deus preparou para o casal unido em matrimônio diante dele, né? E aí é prazeroso, e aí é maravilhoso. Quais os conselhos práticos nós daríamos, né? Nunca se casem com alguém que não seja cristão. A primeira coisa é essa. Nunca se casem com alguém que não seja cristão. Isso está lá falando para nós, nos orientando em 2 Coríntios 6, né? Que foi o primeiro versículo que nós lemos, que é o de 14 a 18. Ore para que seja a escolha de Deus. Ore para que Deus te ajude nessa escolha. Não faça uma escolha você mesmo, né? E evite casar-se sob pressão. Que quem casa apressado, tem aquele ditado, né? Quem se avexa come cru. É um ditado chula, mas que tá certo, acaba apressando as coisas, acaba fazendo e agindo no impulso e depois se decepciona e depois já está dentro de um relacionamento que não tem nada a ver, um relacionamento que pode te prejudicar, que pode, né, levar você a um sofrimento, né? A confiança dos pais, você tem que ter e verificar como é a relação dessa pessoa com seus pais, como eu já coloquei. Tem que ter cuidado. Pessoas que não tratam bem a sua família, seu pai, se esse homem é um homem grosso com a mãe, um rapaz grosso com a mãe. Gente, quando eu falo isso aqui, amadas, eu tô falando às vezes para alguma irmã que já foi casada, que errou nessa escolha no primeiro relacionamento, se separou e aí às vezes está fazendo uma escolha para um novo casamento, para se unir novamente com um homem. E aí, para essas mulheres, o cuidado deve ser ainda mais dobrado, amadas, porque vocês já tiveram relações sexuais, você já sabe o quanto é bom, e aí é que tem que vigiar ainda mais. Muitas vezes esses homens procuram essas mulheres que já foram casadas só em busca de ter um relacionamento sexual com elas, porque como elas já foram casadas, tenham cuidado, sejam sábias. Se você estiver namorando, já foi casado e está namorando para se casar de novo, aí você não pode, amada. Não é porque você já teve relacionamento sexual no seu primeiro casamento que agora pode, não. Você tem que se guardar até o dia em que você se aliançar em matrimônio com esse homem. Tenha cuidado ao escolher, e eu digo ainda mais cuidado para as mulheres que vão casar pela segunda vez e têm filhos.
filhos pequenos muitas vezes, vai entrar num novo relacionamento, você tem que ser ainda mais atencioso, se esse homem é carinhoso com seus filhos, se ele vai realmente ser um bom pai, se ele realmente está assumindo os seus filhos também, porque aí o homem, quando entra num relacionamento com uma mulher que já traz filhos de um primeiro casamento, ele não se casa só com essa mulher, ele se casa com essa mulher e ele assume uma paternidade também desses filhos que essa mulher traz. Então você, mulher, tem que ser ainda mais sábia nessa escolha. Porque muitas vezes ele te aceita, mas ele não aceita seus filhos. E aí seus filhos vão sofrer e você é responsável por eles. Você deve ter cuidado, porque você pode destruir a vida dos seus filhos por egoísmo. Não, mas eu também tenho o direito de ser feliz, refazer a minha vida. Tem, minha amada. Mas preste atenção, entre num relacionamento de um homem sério, um homem comprometido com Deus, que vai assumir esses filhos de um primeiro relacionamento, né? Para você não trazer um problema muito grande para os seus filhos. Temos que ter cuidado, muito cuidado. E principalmente em manter relações sexuais durante um namoro, seja um primeiro namoro para casamento, seja um namoro num segundo casamento ou terceiro casamento. Sempre tem que ter. Se você abre mão disso, amada, você já entra num casamento debaixo de maldição. Você já entra num casamento que já começa que já está fadado a ser destruído. Porque um homem que viu que você abriu mão dos seus princípios e se entregou antes de ser legalmente esposa dele, ele vai perder o respeito por você. Entendeu? Um homem que propõe isso antes do casamento, ele não te respeita. E se esse falta de respeito já começou antes de se casar, você imagina depois de casar, depois de 5, 10 anos, como que não vai ser? Que respeito ele vai ter por você? Entendeu? Que confiança ele vai ter em você se você era uma mulher que se entregava fácil, que não se respeitava, que não respeitava a palavra. Às vezes tem muito homem, aqueles que têm aliança com Deus de verdade, ele tenta só para ver se essa mulher é uma mulher fácil. Às vezes ele tá botando ali só para ver se você é mulher séria. Se é uma mulher, e aí você cai, se entrega e ele cai fora. E era um homem bom, poderia ser um esposo extraordinário. Sejamos sábias, tenhamos o cuidado. Para continuar no namoro cristão, ou seja, o relacionamento desse namoro cristão, ele não pode estar fadado, não pode ser iniciado porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma boa posição social, ou só porque ele é bonito. Tem que ter cuidado. Essas são coisas que não precisam vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós vimos. Primeiro tem que ser crente, fiel, maduro espiritualmente, né? Uma série de coisas que nós temos visto aqui. O nosso critério de escolha nunca pode ser porque ele tem dinheiro, porque ele é bonito, porque ele é charmoso, porque ele fala bem. É lógico que nós vamos buscar todas essas qualidades, mas essas não são as principais qualidades. Muitas pessoas entram num relacionamento só porque o rapaz tem boa condição financeira e aí depois se ferra. Entra num relacionamento só porque o rapaz é bonito, fala bem, é falante, é cheio de chaveco, é cheio de gracejo, está querendo te conquistar, amada, e muitas vezes não quer um compromisso de verdade com você, não quer assumir um casamento como a Bíblia fala que ele deve assumir, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, evitar, né, o contato físico exagerado antes do casamento, porque essas coisas nos levam, amadas, a cair em tentação e a cometermos algo que nós não devemos cometer, né? Não casar cedo demais, não casar de repente, né? Não ter uma expectativa errada sobre o sexo. Às vezes a gente tem uma expectativa diferente sobre o sexo. Tem que ler, tem que entender o que a mulher pode, o que a mulher cristã pode, o que ela não pode. Porque nós temos que entender algo, amadas. O casamento é para sempre. É até que a morte nos separe. É assim que Deus nos ensinou. Então temos que ser sábias no momento dessa escolha. Temos que ser prudentes, fugir da tentação, buscar de Deus a direção, ter a certeza que aquela pessoa vem de Deus. Porque ninguém muda ninguém depois do casamento. Ah, ele tem essas coisinhas assim, mas depois ele muda, depois ele vai mudar. Quando a gente casar, ele muda. Não muda, mas não muda. Não muda, né? Muito raramente, se for um homem aliançado com Deus, ele pode até se ajustar para vocês terem, se ele tiver uma vida espiritual, um compromisso de verdade com o Senhor, ele vai se ajustar para vocês serem felizes, é diferente. Mas uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, ou uma pessoa que não te respeita, durante o namoro, dificilmente ele vai mudar essa atitude depois. Sabe por quê? Porque ele não tem compromisso de verdade com Deus. E é isso, minhas amadas, sejamos prudentes, sejamos mulheres virtuosas, mulheres que se valorizam, mulheres que sabem o seu real valor. A Bíblia fala que né, mulher virtuosa, o seu valor excede, né,
a rubis, a pedras preciosas. Nós somos valiosíssimas, sabe por quê? Porque lá no mundo tem muita mulher bonita, até mais bonita que nós às vezes, mas não tem caráter, não tem valor moral, não tem valor espiritual, não tem sabedoria. E os homens bons estão procurando essas mulheres boas, mulheres sábias. Então nós temos que nos portar como Deus nos ensina que nós devemos portar, né? Nem que demore mais para você encontrar a pessoa certa. Tenha paciência no Senhor, tenha sabedoria no Senhor, se porte como uma mulher sábia, que se veste, né? Que se porta de forma decente, que o seu valor tá dentro dela. É uma mulher bonita por fora, mas muito mais bonita por dentro. Quando abre a boca é agradável, é alegre, é leve, é graciosa, é amorosa, né? São muitas coisas que nós aprendemos aí ao longo dessa série que nós estamos estudando. Que Deus abençoe, minhas amadas. Eu sei que a maioria já é casada, mas vocês vão poder orientar seus filhos como escolher boas mulheres, vão orientar suas filhas, suas sobrinhas, né? E aquelas que estão pretendendo, mesmo já maduras, mas estão pretendendo entrar num novo relacionamento, tenham a sabedoria do céu, busquem a sabedoria do Senhor, né? E se apropriem das referências bíblicas que o estudo nos traz para se fortalecer nessa palavra e buscar de Deus essa escolha, a escolha sábia para serem felizes, entrar num casamento e ser feliz. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus essa sabedoria e que nós possamos sim encontrar companheiros preciosos, homens, né? Que possam cuidar bem das nossas mulheres, cuidar bem da nossa casa, da nossa vida, né? Somar com a gente cuidar deles, eles cuidarem de nós. Amém? Pai querido, eu oro agora nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada uma das minhas irmãs, Pai, aquelas que são mães de filhas mulheres, filhos homens, Pai, que elas tenham a sabedoria para ensinar, para orientar. Muitas são líderes na igreja, que elas possam estar orientando as jovens, os jovens, Pai querido, as meninas principalmente, Pai, para se guardarem, para serem prudentes, para serem sábias. Pai, abençoa cada lar onde tiver uma jovenzinha, um jovenzinho ou uma mulher mais madura, mas que está em busca de um relacionamento, Pai, que elas sejam sábias, virtuosas nessa escolha, que elas busquem a sabedoria da Tua palavra, a sabedoria vinda do Senhor para escolher. Abençoa cada lar, abençoa cada casamento, abençoa cada relacionamento já estabelecido, Pai. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo muito grande em cada mulher guerreira, forte, sábia, maravilhosa que está aí do outro lado, ouvindo, se alimentando da palavra de Deus. Vocês são mulheres preciosas, lindíssimas, amáveis, amadas, queridas por o Papai do Céu. Que nós possamos estar cada dia mais preparadas, mais fortalecidas em Deus e que nada, absolutamente, que o sujo, que o inimigo das nossas almas não encontre brechas nenhuma em nossas vidas para nos impedir de viver o extraordinário de Deus sobre a terra, para não nos impedir de fazer a nossa caminhada de volta para casa, de volta para o céu. Que Deus abençoe cada lar, cada família, cada vida. E foi um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Um beijo no coração de cada uma.